Olá, tudo bem? Como vocês estão? Se protegendo, cuidando, respeitando o distanciamento social? Sou professora Nara, leciono língua portuguesa na primeira série no CEPI Presidente Castelo Branco. Hoje nós revisaremos e falaremos um pouco mais sobre poemas, poesias e canções. Vamos lá? O que é um poema? É um texto literário composto de versos e estrofes e, por vezes, rima. Poesia é um conceito mais amplo que se pode envolver pinturas, esculturas, literatura, etc. A canção é uma composição musical para a voz humana, escrita, normalmente é sobre um texto e é acompanhada por instrumentos musicais. As canções também são semelhantes das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, como vocês viram lá no início do ano. Algo muito comum na Idade Média, onde os cavaleiros se declaravam para sua amada nos versos, colocando como uma figura idealizada, distante, aquele amor quase impossível. Então, é assim, até muito bonito de ver e rever, né, as cantigas, ok? O poema é um gesto. Nossa, peraí, O poema é um gênero textual literário formado por versos. O verso corresponde a uma linha do poema. É um conjunto de versos, nós damos o nome de estrofes. O poema pode apresentar uma estrutura fixa, como é o caso dos sonetos, que são formados por 2 tercetos e 2 quartetos. Porém, pode apresentar uma estrutura livre, como é o caso dos poemas modernistas. Dependendo do conteúdo presente no poema, ele pode ser poema lírico, que possuem caráter sentimental e subjetivo, como os sonetos, poemas dramáticos que têm o objetivo de ser encenado, como as farsas, poemas épicos que são caracterizados pela presença de heróis, como as epopeias. E além dessa classificação baseada nos gêneros literários, podemos encontrar outros tipos de poemas, tais como poemas sáticos, poemas sociais. E aqui a seguir, nós vamos ver alguns textos de caráter poético. O primeiro é uma manifestação em versos e o segundo em prosa. Eu faço verso como quem chora, fecha o meu livro se por agora, de desalento, de desencanto, não tens motivo nenhum de pranto, desencanto. Este texto é de Manuel Bandeira. Verdes mares, bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verde mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios de sol, nascente, perlongando as alvas praias, ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro, manso, resvale à flor das águas. Iracema José de Alencar. Vocês percebem que são trechos bem profundos, né? Onde usa uma linguagem bem poética, onde faz as descrições minuciosas e uso de adjetivos e figuras de linguagem. E o que é poesia? É uma criação artística e que pode estar relacionada com a literatura. No entanto, possui uma abrangência maior que o poema, uma obra de arte. Por exemplo, possui poesia, mas não é considerado um poema. Quais são os tipos de poesia? A literatura, a fotografia, a escultura, a pintura, a arquitetura, a arte urbana, a arte digital, música, filmes, publicidade, tudo isso são tipos de poesia. Ou seja, tudo aquilo que você tem um olhar mais sensível,
mais, como que eu vou te falar, posso falar para vocês, mais voltado para sentimentos, né? Um olhar mais profundo é considerado poesia, né? Então tudo aquilo que você consegue relacionar que mostra, que faz com que você se sinta mais sensibilizado é uma poesia. As músicas, por exemplo, que te emocionam, é poesia. Os filmes que você muitas vezes, em uma determinada cena, chora, é poesia. As publicidades que chamam sua atenção pela forma com que ela está sendo ali inserida, também é um tipo de poesia, dependendo do contexto em que ela é mostrada. As artes, né, hoje, tantas artes digitais aí que você fica assim, nossa, como é possível? Tamanha criatividade. Você até fica assim, até às vezes encabulado, né? É poesia. E na literatura, né, quando as palavras nos emocionam, nos levam a refletir aí um pouco mais além, também é poesia. As fotografias, quando você às vezes não é uma pessoa que tem aquele curso de fotografia e tal, mas no momento você consegue captar a emoção ou assim a beleza, né? A singeleza, como eu vou te falar, daquela foto. Você consegue ter a sensibilidade de, às vezes, no seu enfoque, retratar uma coisa assim tão sutil, tão sublime como a natureza que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E você, num momento desse, mesmo não sendo um profissional habilitado, você consegue captar. É poesia também, ok? E a canção? Ela é uma composição realmente curta, que combina determinada melodia com trecho literário. Ou pode ser composta apenas por instrumentos musicais, como nós temos aí várias canções, né, várias melodias que você só ouve os instrumentos musicais e como isso emociona, como isso toca os seus sentimentos, não é? Então, nós temos a seguir as atividades referente a toda essa temática que nós vimos aí. E aí, na primeira atividade, vocês vão ver que são sobre as diferenças entre poesia e poema. O que é uma poesia e o que é um poema, tá? O que cada um desperta no ser humano. Aí você vai ver as afirmativas e vai escolher apenas uma, ok? Na questão 2, são as características da prosa, como a gente acabou de ver nesses poemas recitados por mim. Então, vocês vão ver as características dessa prosa e vai afirmar qual dessas aqui é a correta, tá certo? Sobre as características dessa prosa. Depois, na própria atividade que está inserida no blog, vocês vão perceber que nós temos 4 textos. E nesses textos, eles têm algumas características correspondentes por exemplo, ao próprio contexto em relação a poemas, falando sobre rimas, estrofes, sobre essas figuras de linguagens que vocês também já viram, conhecem, como metáforas, antítese, ok? E temos aí também algumas figuras de linguagens que já foram revistas por vocês, usando as questões da metáfora, né? O que é o sentido real, o que é o sentido não real, o que é conotativo, o que é denotativo, tá bom? Sei que vocês irão conseguir. Nos veremos na próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades para o seu tutor. Cuidem-se, protejam-se, usem máscara, respeitem o distanciamento social. Pessoal, cuidem de seus familiares. Usem o álcool em gel.
Vamos, assim, alimentar direitinho, né? Manter mesmo essa questão do isolamento social, hidratar-se, alimentar, como eu falei, né? Já falei para vocês, alimentar direito, porque não está fácil. Então, a gente, nesse novo recomeço, temos que estar bem. E também cuidar da nossa cabecinha, cuidar do nosso emocional, lendo, refletindo, escrevendo poemas, tá certo? Vendo o mundo, analisando a beleza das pequenas coisas, que às vezes você tende a valorizar coisas tão grandes e que são desnecessárias. Valorizem as pequenas coisas, valorizem os momentos que vocês estão vivendo com seus amigos, com seus familiares, claro, tudo com muito cuidado, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Tenham um excelente dia. Tchau. Beijo.